Vamos em frente aqui para ilustrar essa pressão que o PT está fazendo. A deputada federal e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse à CNN que não há risco fiscal no país e que, por isso, não entende a razão de o Banco Central manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Vamos ver. Uma coisa é o Banco Central ter a sua autonomia, ter mandato, outra coisa é ir contra o Brasil e o desenvolvimento brasileiro. Não pode ser. Por isso que eu acho que a discussão é saudável, é salutar, é importante. Eu espero realmente que o Congresso Nacional chame o presidente do Banco Central, os outros diretores para discutir, para eles nos dizerem por que colocaram uma meta de inflação de 3%, por que mantiveram os juros a 13,75%, quando na realidade nós não temos risco no país, não temos risco fiscal, não temos nenhum tipo de risco. Por que isso está acontecendo? Eu acho que tem que explicar, porque isso tem a ver com a vida das pessoas. Se nós não tivermos crescimento econômico e não tivermos emprego, é o povo brasileiro que vai sofrer. E com uma taxa de juros dessa, de 13,75%, não tem empresário que faça investimento. Muito bem, está aí a Gleisi Hoffmann, que deu entrevista aqui à CNN. Joel Pinheiro, ela falou que não temos risco fiscal no país. Isso é verdade? Não é verdade, Felipe. Por que não é verdade? Porque o governo não apresentou ainda um plano minimamente crível e factível de como é que o governo vai acertar suas contas. A gente teve no ano passado um superávit primário das contas públicas, é verdade. Agora, foi devido a fatores não recorrentes. Você teve dividendos de estatais muito altos, você teve inflação mais alta também, o que ajuda na arrecadação do governo, e você teve a questão que a gente até já discutiu aqui dos funcionários públicos, que estava tudo congelado, os salários, tudo represado, tanto salários quanto contratações, que evidentemente era insustentável também. É óbvio que os gastos todos voltam e que as arrecadações acima do esperado não voltam. Então, o que o governo Lula agora tem que fazer? Apresentar o seu plano. A regra fiscal do teto, ela já era favas contadas que ela iria cair, porque já não vinha sendo respeitada nos últimos anos nem pelo governo Bolsonaro, nem pelo novo governo Lula. Ela se tornou simplesmente insustentável. Cada ano que vinha era um furo novo no teto. Precisamos de uma regra nova. Ainda não temos a regra nova. Precisamos saber onde é que o governo vai cortar gastos. Ainda não temos a menor clareza de onde o governo vai cortar gasto. Sendo assim, embora o superávit do último ano tenha dado algum respiro, a situação que a gente está vivendo, ainda mais com esses juros altos também, é basicamente, estruturalmente, a mesma. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor dizendo, aumenta seus gastos ano após ano. A sua receita não aumenta da mesma maneira e não tem como aumentar da mesma maneira. O Brasil, com cerca de 34% de impostos como total do PIB, já é uma taxa, uma carga tributária relativamente alta. Não dá para aumentar muito mais do que isso. Fora que aumentos nessa carga tributária acabam sendo muito pouco eficazes para produzir superávites, porque grande parte do aumento já tem que virar gasto. Então, a situação fiscal do Brasil continua preocupante e continuamos à espera de saber qual plano o governo vai ter, se é que terá algum. Felipe Pena, a Gleisi falou, portanto, que não tem risco fiscal. O Joel aqui está dizendo que isso não é verdade e cobrando algumas demonstrações do governo, porque muitas vezes o governo fala bem de si próprio, fala bem do seu histórico, do seu passado, mas o que está sendo avaliado é aquilo que ele está fazendo no presente, aquilo que ele está declarando, aquilo que ele está prometendo. Como é que você avalia? A gente tem que considerar, Felipe, que a âncora fiscal que vai ser debatida vai ser enviada em abril. Isso fez parte da PEC do Bolsa Família, que foi negociada antes, inclusive, do Lula assumir. É bom lembrar que esse governo tem 1 mês e 10 dias, tem 40 dias de instalação do governo. E quando a gente fala, e o Joel citou muito bem, o que a gente teve de superávit foi um superávit artificial pelos motivos que o Joel já citou e eu não vou repetir. Mas é bom lembrar também que só no ano passado, o Bolsonaro, para tentar se eleger, gastou quase 300 bilhões de reais, contando lá o aumento do Auxílio Brasil poucos meses antes da eleição e outras benesses para tentar se eleger no pacote eleitoral. Se a gente falar de teto de gastos, só nos 4 anos de governo Bolsonaro foram 795 bilhões de fura-teto, acima do teto de gastos. Então, também não dá para dizer que essa política fiscal, esse rombo fiscal brasileiro, é uma coisa que vem agora, que o PT vai fazer isso agora, que é desse governo. Dito isso, é óbvio que o governo precisa apresentar a sua âncora fiscal. E é óbvio que isso vai passar por uma longa negociação comandada pelo
pelo ministro Fernando Haddad e pelos líderes da Câmara e do Congresso. E é isso que vai dar sustentação à reforma tributária, que eu espero que passe, pelo menos a reforma do consumo, que passe pelo menos no primeiro semestre. A da renda eu já acho um pouco mais difícil. Eu acho que talvez a gente tenha muita facilidade de passar essa reforma tributária, ela já está madura, pelo menos na Câmara dos Deputados. No Senado talvez tenha um pouco mais de dificuldade, é uma casa um pouco mais complexa e que representa os estados, mas na Câmara eu tenho certeza que o Arthur Lira vai passar isso, ajudar o Fernando Haddad a passar a reforma tributária com alguma facilidade. Então é preciso também que haja algum crédito ao governo que está se instalando para que essa política fiscal tenha algum crédito. Quando a Gleisi diz que não há risco fiscal, eu discordo. Há risco fiscal sim, acho que o Joel está certo, mas a gente tem também que relativizar esse risco fiscal e não colocar na conta do risco fiscal esse juro de 13,75% que a gente tem. A gente tem que dar uma moderada nesse discurso e botar o debate para o lugar que ele realmente merece. Raquel e Hélio, para arrematar, para a gente falar de Sérgio Cabral. Felipe, o risco fiscal e a taxa de juros, eles estão intimamente ligados, porque o risco fiscal, ele dá um impacto na inflação e os juros é um instrumento para você fazer o controle inflacionário. O risco fiscal brasileiro hoje ele é muito claro, tanto no tamanho da dívida, ela está muito acima dos demais países emergentes. Você pode até argumentar que se esperava que tivesse pior, mas o Brasil teve bastante arrecadação extraordinária, quanto à tendência. Se você olhar ao longo do tempo, sem o pacote que o ministro planeja e outras medidas, porque ele mesmo já disse, e ele tem consciência de que é insuficiente, a dívida não se estabiliza. Eu só consigo entender a declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de dizer que não há risco fiscal, dentro de um conceito de que o PT está encampando a teoria do André Lara Rezende, o economista que está trabalhando com o Aloysio Mercadante lá no BNDES, um economista que sim, é um dos pais do Plano Real, um economista considerado brilhante, mas que encampou a chamada teoria monetária moderna, que acha que endividamento não é problema. Que você pode se endividar e que isso emite moeda que você paga. Exato. Você pode emitir moeda, que isso não é um problema, porque, na verdade, você gera crescimento, gera investimento e isso resolve o problema da sua dívida. Eu acho uma ideia muito conveniente a políticos interessados em gastar e não querendo fazer o dever de casa. E isso é um ponto muito preocupante. Porque, como disse o William Vac aqui no WW e no artigo dele no Estadão, sempre atrás de medidas econômicas equivocadas tem uma má ideia. E muitas vezes os políticos eles usam aquela doutrina que legitima os seus próprios interesses. Quer dizer, você tem na academia uma ideia que dá legitimidade intelectual ao interesse político imediato. É o que já querem fazer, né? É o que já querem fazer. É o que já querem fazer. Precisa da ideia para justificar o que você já quer fazer. Exatamente. Concordo 100%. Você está virando um economista, pô. Tu concorda 100%. Que a gente joga nas 11. Muito bem. Olha, Felipe, eu acho que existe sim risco fiscal. O presidente Lula, com essa PEC, né, já está prometendo um déficit gigantesco para o ano, que é o que está causando, como a Raquel mencionou, essa confusão no mercado, o aumento de taxa de juros. O governo Bolsonaro entregou 1,3% de superávit nas contas, ou seja, o que você arrecadou, mais você gastou. Tem fatores extraordinários. Tem, mas todos os anos tem fatores extraordinários e você tem que ter uma meta. Quando você entrega a meta, você tem que dar parabéns. Então, se você não tem receita suficiente, você pode vender ativo, você pode privatizar, você pode cortar gastos para conseguir a meta. E a gestão Guedes entregou esse 1,3% de superávit. O Lula, no orçamento, está ali um pouco mais de 2% de déficit. E para estabilizar a trajetória da dívida brasileira, você precisa ir para 2% de superávit, que a gente estava a caminho e agora não está mais. O presidente Lula estourou, não é só ele conversou com o Congresso e o Congresso aumentou o teto de gastos. Isso é uma coisa na discussão normal da democracia. Isso é uma coisa. A outra coisa é falar, não, vamos eliminar, estourar o teto de gastos. O que você vai botar no lugar? Ainda não sei. Vou anunciar um pouco mais para frente. Claro que isso representa um enorme risco fiscal. Antes você tinha uma âncora, agora você não tem. Está aí o resultado.
Muito bem, esse debate vai ter desdobramentos, obviamente a gente vai tratar disso ao longo das próximas semanas, meses, talvez anos. Vamos em frente.